Olá, vamos a mais uma reflexão do livro O Poder do Silêncio. Eu estou sentindo vocês muito quietinhos com esse livro. No anterior eu recebi alguns feedbacks, algumas reflexões de vocês. Será que estão gostando? Tem alguém por aí? E hoje eu vou falar sobre o capítulo 7, que fala sobre a natureza. São 9 capítulos no livro, né? Então esse mais 2 a gente conclui as reflexões do Poder do Silêncio. E eu achei um capítulo muito bacana por se referir a essa questão da natureza, mas não só no sentido de valorizar a natureza externa, né, o que a gente conhece, fauna e flora, mas também aquilo que é natural dentro de nós, o que é a nossa natureza. E ele usa como exemplo de como a gente alcançar a nossa naturalidade com a própria natureza. Quando nós observamos as plantas, os animais, tudo que vive um processo natural, a gente pode ver serenidade e entrega, como a gente falou no capítulo anterior, né? Uma árvore, ela simplesmente se entrega para a vida. Uma planta, qualquer que seja, ela se entrega ao processo. Não existe resistência, independente de como ela se conduza, não existe resistência. E existe uma movimentação silenciosa. É muito interessante, né? Porque realmente é assim, a gente observa a natureza, você olha uma árvore, ela está estática, mas na verdade ela está se movendo. Ela está se movendo internamente, ela está crescendo, existe um monte de processo que está acontecendo ali, que às vezes a gente não alcança a olho nu, mas que existe. E por ela estar entregue na vida, ela não se deixa limitar por alguns empecilhos, por algumas tribulações, né, por alguns impedimentos. Ela simplesmente vai driblando tudo isso, como sempre é utilizado o exemplo da água, do rio, né? Mas a natureza em si, ela vive dessa forma. Então ele diz que dependemos da natureza não apenas para a sobrevivência física, nós também precisamos dela para mostrar-nos o caminho para dentro de nós, para libertar-nos da prisão da mente. Nós ficamos perdidos fazendo coisas, pensando, lembrando, prevendo, perdidos nas complicações e no mundo dos problemas. Esquecemos o que as pedras, as plantas e os animais ainda sabem. Esquecemos como ser calmo, ser nós mesmos, estar onde a vida está, aqui e agora. Então total estado de presença. Aqui ele dá o exemplo também dos animais, né? Quem já teve um cachorrinho sabe como é essa experiência de às vezes você brigar com ele, você não dá a atenção que ele gostaria e você volta depois ou um minuto depois, o animalzinho já esqueceu, já tá abanando o rabo, já tá esperando um carinho, uma atenção sua. Isso acontece porque ele vive plenamente no presente. Ele não tem ainda essa capacidade que nós temos, que na verdade deveria ser para nós hoje uma ferramenta positiva, mas nós estamos usando de uma forma geral de forma negativa. Então, o animal, ele simplesmente se entrega ao momento do que ele está vivendo. Então, ao carinho, ao afeto, né? Ele não mantém a resistência como uma mágoa, um ressentir do que aconteceu nos minutos anteriores. Ele simplesmente se entrega à experiência da vida. E ele diz que tudo na natureza é um, e ao mesmo tempo é um com o todo. Então, todos nós somos seres individuais, sim, mas ao mesmo tempo fazemos parte de um coletivo. É como o nosso corpo, né? Nós somos formados por trilhões de células. Cada célula é individual, tem a sua capacidade de armazenamento, tem a sua funcionalidade enquanto individualidade. Mas quando uma célula do nosso corpo está doente, automaticamente todas as outras vão ser interferidas através dessa doença. E quando a maior parte das células está saudável, isso também resulta para todas as outras em saúde. Então, isso acontece também no mundo, na nossa existência. A gente acha que nós somos separados, mas a separatividade é uma ilusão da matéria. Nós estamos interconectados, mesmo que a gente não perceba a nível material, nós estamos interconectados a nível energético. Mas até mesmo através da matéria, se nós percebemos, né, existe uma conexão com tudo e tudo, através da terra, da natureza, dos minerais, todo esse intercâmbio de conexão existe. Por isso que a gente reflete no todo e o todo também reflete em nós, certo? Então é um capítulo muito interessante
que ele traz aqui como referência a nossa capacidade de conexão. Então, você não criou o seu corpo e nem é capaz de controlar as funções dele. Uma inteligência maior do que a mente humana encontra-se em ação. É essa inteligência que mantém tudo na natureza. Você pode se aproximar dessa inteligência percebendo sua própria energia interna, sentindo a presença da vida dentro do seu corpo. Então, é muito interessante perceber que nós não temos o domínio da nossa natureza instintiva, né? Mas a gente pode ir ao encontro dela através dessa percepção. Perceba como uma flor é presente, como ela se entrega à vida. Então, ela simplesmente flui, né? E há um tempo atrás, eu gosto muito de árvores, né? Desde criança, eu gosto de viajar, contemplar árvores, ver os seus diferentes formatos. Sou apaixonada por árvore, de uma forma geral. E há um tempo atrás eu tive um momento a sós com uma árvore magnífica aqui perto da cidade onde eu moro. E eu escrevi um texto, uma reflexão, e eu acho que se encaixa bastante ao que a gente está propondo aqui, e eu queria compartilhar ela com vocês. Desde pequena eu sou apaixonada por árvores, por muitas vezes elas me serviram de refúgio, contemplação e inspiração. Hoje eu compreendo a razão do meu encanto e o quanto elas ensinam sem dizer uma palavra. Árvores são divinas, vivem de forma natural aquilo que estamos aprendendo sobre a vida. Árvores mantêm suas raízes firmes e seguras no mundo material, mas não deixam de buscar a essencial nutrição aos planos mais altos. Árvores expandem o seu potencial sem medo de estar certo ou errado, apenas seguidas pelo instinto divino que as habita. Árvores não são escassas, mostram na prática o que é viver uma vida em abundância e simplesmente confiar no seu potencial criativo. Árvores são solidárias, compartilham daquilo que está sobrando em si, pois sabem que é possível compartilhar do que se tem. Árvores não se limitam a obstáculos, elas contornam com tanta maestria e permitem que nada as impeça de expandir. Árvores são solícitas, recebem quem quer que seja, servem de abrigo, conforto e proteção. Árvores são mágicas, pois se transformam dentro e expandem isso para o externo, deixando visível todo o seu trabalho de autoconstrução e autotransformação. Árvores não tentam ser o que não são. Se foram criadas para ser um limoeiro, não relutam em ser um pessegueiro, mas fazem dos seus frutos o melhor que podem oferecer dentro da sua habilidade única e especial. Árvores não competem com as outras variedades, elas são o que são e respeitam o que o outro oferece. Árvores honram as suas raízes, mas abrem os braços para o Criador e sabem que a nutrição mais essencial é aquela que vem do alto. Árvores são exemplo até quando deixam de ser árvores. Mesmo deixando a sua raiz natural, mantém a sua força e forma, independente da circunstância que seja submetida, e continua honrando o seu papel de servir, levando sua história onde quer que for. Árvores são simplesmente fantásticas, lindas, puras, doces, generosas, sábias e cheias de vitalidade. Um dia quero ser igual a uma árvore. Até lá, elas continuam sendo minha fonte de inspiração. E ao Criador apenas gratidão. Então, é uma reflexão muito sincera das virtudes da árvore, que, como o autor fala ali no livro também, esqueci de comentar anteriormente, são capacidades que nós temos. Aquilo que a gente identifica na natureza é porque nós já temos dentro de nós, nós já passamos por esse reino, né? Enquanto espíritos em evolução, já tivemos habitando todos os tipos de energia e assimilando isso no nosso HD interno. Então, estamos aí simplesmente tendo a oportunidade de desenvolver, de colocar para fora o que já existe de natural dentro de nós. Fiquem então com essa reflexão, espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma contribua com vocês e até os próximos capítulos.